Paz e bênção para você e sua linda família neste domingo, dia do Senhor, dia também de Léxio Divina, dia de missa, dia de celebrar, dia de vivermos a paixão do Senhor, o santo sacrifício na Santa Missa. Olha só, o dia de hoje nós queremos iniciar mais uma semana e sempre você sabe que a gente, além de todos os pedidos, orações específicas que fazemos por você, sempre nós instituímos aqui um pedido, comum para todos nós e um pedido específico para cada semana. Esta semana nós vamos rezar pelos padres, por todos os sacerdotes, claro, o bispo, pelo Papa, todos os sacerdotes, pedindo a Deus pelos nossos amados e queridos padres, que são uma bênção para a nossa vida, é um presente de Deus do céu para nós e que de fato trazem para nós nossa maior riqueza, que é a Santa Eucaristia, que também é a remissão dos nossos pecados através da confissão em nome de Jesus. Então olha que bonito, o sacerdote, através da vida do padre, nós temos como nos encontrar também com Cristo, porque Jesus age na pessoa do sacerdote. Então vamos rezar pelos nossos padres e pelos padres do mundo inteiro, tá bom? Vamos iniciar essa Léxio Divina deste domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos agora pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 36, até o capítulo 10, versículo 8. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu. Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão após lhe teres dado as seguintes instruções. Não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém. Vamos juntos neste grande texto que é poderosíssimo, porque primeiro Jesus pede para a gente fazer uma oração. A gente tem que rezar pelas vocações, claro que tem. Por isso que nós vamos rezar pelos padres essa semana. Jesus está falando pede, ele não está falando se você quiser, não, ele está dando uma ordem. Pede, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. E nós precisamos cada dia mais de padres, padres, mais sacerdotes, claro, vocações em geral, mas padres. Então vamos pedir cada dia mais que haja vocação sacerdotal no nosso país, aliás, no mundo todo. Então depois ele vai dizer sobre a escolha, a eleição que ele fez dos apóstolos. Como é maravilhoso sermos católicos apostólicos romanos. É bonito a gente saber que Jesus conferiu a esses discípulos, a esses apóstolos, e claro, futuramente a todos aqueles que receberiam também essa graça, o poder de expulsar demônios, de curar todo mal, enfermidade. E, de fato, na escolha desses apóstolos, já estava também escolhendo todos os outros que viriam sucessivamente depois deles, como sucessor de Pedro, hoje, Papa Francisco. Então é muito bonito nós sabermos que Jesus, de fato, instituiu a sua igreja e a apostolicidade desses discípulos, sabendo que depois deles viriam todos os outros sucessores. Como hoje estamos aqui, somos católicos apostólicos, ou seja, nós herdamos a fé dos católicos, dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, ao qual nós amamos muito e valorizamos. Por quê? Porque para nós católicos, nós temos 3 fontes de revelação. De revelação sagrada,
A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, ela é fonte, sim, de revelação para nós. Mas a tradição também. Porque a tradição dos apóstolos nos revela Cristo, nos revela o Pai, nos revela a alegria, nos traz aquilo que é de Deus, aquilo que é santo, sagrado, aquilo que é do céu. Então, nós recebemos também, nos alimentamos da Sagrada Tradição e reconhecemos que Deus se revela também nela. Então é bonito isso, assim como também no Santo e Sagrado Magistério. Então é muito forte quando o Senhor fala para eles aqui, para eles assumirem essa missão. E além da missão, eles têm que viver essa instrução. Então aqui ele fala sobre uma oração, ele fala sobre apostolicidade, ou seja, a missão dele e as instruções. E qual instrução que ele dá? Ide, primeiras ovelhas da casa de Israel, os de dentro. Porque Jesus sabia que depois o evangelho seria anunciado aos gentios, às gentes, aos povos, aos pagãos. Então, primeiro, aqui na minha casa. Isso nos dá uma grande instrução. Primeiro, a nossa família. É evangelizar a nossa casa. Porque senão a gente evangeliza o mundo inteiro, não evangeliza a casa da gente. Aí você vai falar assim, Rodrigo, eu levei tanta gente para a igreja, a minha não consigo. Isso é outra coisa. Não estou falando do que a pessoa, estou falando de evangelizar. Estou falando de anunciar primeiro em casa. A gente tem que ser testemunho dentro de casa primeiro. Não adianta eu ser lá fora, dentro de casa, eu ser contra testemunho. Então isso também é questão de coerência. Então, os de casa primeiro tem que ajudar, amar, cuidar, né, ouvir, falar, evangelizar, apontar o caminho primeiro para os de casa. E aí depois, sim, para os outros. Aí ele vai dizer assim, por onde andardes, olha que bonito, anuncia que o reino de Deus está próximo, nós temos que fazer isso. Anunciar sempre o reino de Deus através da nossa vida. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste de graça e de graça dai. Essa graça que o Senhor nos deu realmente não tem preço, não tem valor, não tem mesmo. Então, às vezes as pessoas falam assim, né? Eu quero pregar, mas eu não sou pregador, eu não tenho dom da fala, da oratória. Não se trata disso. Isso é uma forma de anunciar o reino. Mas você pode anunciar o reino onde você trabalha. Você recebeu dessa graça, o batismo do Espírito Santo, dá dessa graça. Leve essa graça às pessoas. Você recebeu o Evangelho, a sabedoria de Deus, leva isso às pessoas. Conceda a elas aquilo que você recebeu. Você recebeu de graça você deve dar. Então, essa graça que o Senhor derrama sobre nós, graça deificante, santificadora pelo Espírito Santo, é a graça que nós devemos também levar às pessoas. Pedro disse isso na sua carta, no capítulo 4. Como bons dispensadores de Cristo, declarai aos outros, exercei aos outros o dom que Deus vos deu. Cada um coloca a serviço do outro, no exercício de amor, de fraternidade, o dom que recebeu de Deus. Então é isso que nós devemos. Senhor, diante desta palavra hoje nós queremos te pedir, aumenta a nossa fé, dai-nos a graça da oração, a graça de assumirmos nossa missão e de vivermos as suas instruções. Instruções essas que servem para a nossa vida. Começar pelos de casa, anunciar o reino de Deus, testemunhar, ser coerente, os doentes curai, né? Cuidar dos doentes, ressuscitar aqueles que estão mortos, muitas vezes até na fé, trazer vida para eles, purificar os impuros, purificar os leprosos. Aliás, os leprosos naquela época, eles tinham uma dor social muito grande. Né? Eles eram rejeitados no templo, na sociedade, tinham que viver isolados, não podiam estar no meio dos outros, tinham que tocar um sino, bater um sino e gritar leproso. Então eram realmente recriminados. Quem nós poderíamos comparar hoje os leprosos? Quantas pessoas na sociedade que hoje são recriminados, né? Então, o Senhor está falando purificar os leprosos. Lá na Casa Mateus 25, a gente tem aqui em Marília, a casa de acolhida aos irmãos de rua. Eles são como os leprosos da época, pelo amor de Deus, não estou dizendo que são leprosos, mas comparando. Então, purificar os leprosos, o que significa isso? Você não pode ver uma pessoa ferida e jogar ela fora. Você não pode ver uma pessoa ferida e dizer, morra com a sua ferida. Não, purifica ele, traz cura para ele. E de fato a gente vê, quando uma pessoa entra na Casa Mateus 25, ela é curada, ela é lavada, ela é purificada das suas lepras, é outro ser humano, é outra pessoa, a dignidade vem. E assim em todas as etapas da vida da pessoa. E também em todas as áreas e outros leprosos que existem hoje na nossa sociedade, né? Que a gente deve cuidar e purificar. Não rejeitar, mas purificar. E expulsar os demônios. Mandar embora o mal. Lutar contra o mal. Recebeste de graça dai. Senhor, diante desta palavra, dai-nos a graça que precisamos, Deus, para vencer o mal. Que todos os demônios, em nome de Jesus, batam em retirada agora.
que o Senhor possa nos purificar das nossas lepras e feridas, porque eu falei dos irmãos de rua, mas quantas lepras nós trazemos em nosso coração? Traumas, dores, angústias, aflições, cura-nos também e dai-nos a graça de sermos ressurreição e cura para aqueles que estão mortos e doentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma prece especial, um abraço especial a todos os padres. E ao seu padre aí da paróquia, da comunidade, leva um abraço do Rodrigão para ele, tá bom? Falou, Rodrigão, na Lexio Divina, mandou um abraço para o senhor padre. E também pedir a bênção dele, que o Senhor abençoe a todos nós. Que o Senhor esteja Aliás, esqueci aqui de falar, né? Não, qual é a sua ação do dia? Não terei medo de praticar minha religião, sem medo. Viver a sua fé, viver o catolicismo, viver a catolicidade de todo o seu coração. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, que o Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Viva a tua fé, seja católico, não tenha medo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O deserto florirá, o meu deserto